Boa tarde. Estamos de volta com a nossa série de entrevistas com candidatos a cargos públicos em Floresta e região. Esse é um espaço aberto para exposição de ideias e propostas, onde você pode conhecer melhor a pessoa que irá gerir o seu município pelos próximos 4 anos. Eu sou Elvis de Lima e tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do blog do Elvis o candidato a vereador da cidade de Itacuruba com mandato coletivo Filhos do Pajeú. Adriano, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Elvis. É um prazer enorme poder participar desse programa que você vem aí nos proporcionando a informação. Nós, enquanto eleitores, enquanto políticos, a gente confia muito na informação responsável, na informação que quer realmente o bem-estar do nosso povo. E é isso aí, pessoal. Essa live ela tem um oferecimento todo especial da Tel Telecom, GAP Proteção Veicular, Império Autopeças, Coca-Cola, Lojas Eletroléu, Cordeiro Lanches, Berg Serralheiro Material para Construção, Casa Rural Campo Alegre, Sertão Tratores, TDA Gráfica, Naldo Pallets e Evolução Solar Soluções em Energia. Vamos iniciar com a nossa primeira pergunta. Adriano, como eu falei, a proposta da nossa série de entrevistas é apresentar aos leitores a história de vida e as propostas de governo dos candidatos. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação da sua história de vida. Quem é Adriano Pajeú? Bem, pessoal, eu sou Adriano Pajeú, né? Na verdade, meu nome é Adriano João da Silva, mas eu sou filho dos Pajeú, da família Pajeú. Sou filho de agricultores, minha mãe Geni, meu pai João Cura, são agricultores, pescadores, sustentaram a sua família com esse trabalho. Sou professor efetivo do município de Itacuruba, também sou professor efetivo do município de Orocó. Sou pós-graduado no ensino de letras, pós-graduado no ensino de língua inglesa e gestão pública e controle. Já estive assumindo a Secretaria de Educação do município de Itacuruba por 4 anos. Nesse período a gente conquistou bons resultados. Primeiro lugar na região de Itaparica, segundo índice de Fijan e 7º melhor do estado, bem como outras conquistas, né, ao longo do trabalho, dos 4 anos de trabalho. Também tive a oportunidade de lecionar no Instituto Federal, aqui em Campos Floresta. Fui professor de Elvis. Também lecionei por 4 anos no Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco, SESVASF, onde eu me graduei, fiz a minha pós-graduação. E tive outras experiências também, como um intercâmbio, que era um sonho desde antes de ser professor, né, de ingressar na área. E quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, de entrar na faculdade, conhecer um pouco mais sobre a língua inglesa, que eu sempre fui apaixonado, e eu consegui realizar esse intercâmbio, né? E essas experiências, desde da minha adolescência, que sempre participei de projetos em que o jovem era protagonista, né? De grupos de igreja, gerando cidadania, lutando pelo bem comum, né? Então essas oportunidades que eu tive, a vontade de trabalhar em prol do nosso povo, de querer o bem da nossa cidade, de ter a garantia de políticas públicas, me impulsionou a fazer parte desse mandato compartilhado, desse mandato coletivo, que é os Filhos do Pajeú, que é a junção de 2 candidatos, no caso, né, que é Adriano Pajeú e Ailton Pajeú. A gente está nessa união para trabalhar em prol do nosso povo. Será que fui breve? Eu queria que você explicasse melhor, Adriano, para quem está em casa, essa questão do mandato coletivo. Ela é uma coisa nova, né, para as pessoas que estão em casa. Então eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Elvis, coletivo compartilhado, como são conhecidos, né, que dá na mesma coisa, né? Então, o objetivo dessa união de pessoas que defendam causas distintas, por exemplo, no nosso caso, eu sou professor, a minha bandeira, a minha defesa dos projetos, o meu foco será a educação e juventude. E o meu irmão, ele é pescador, ele é agricultor, e a bandeira que ele defende é agricultura e pesca. Claro que a gente vai atuar em diversas áreas, né? Pela experiência, pela oportunidade. E a união
de 2 pessoas ou mais, não se restringe a apenas 2 pessoas, pode ser 3, 4, 5. Há exemplos em Pernambuco que muita gente não conhece. Nós temos as deputadas juntas, que também defende, são 4 mulheres e uma trans, que defende pautas sociais, a união delas. E é feita formalmente, né? O registro lá na candidatura, oficial mesmo, ainda não se é permitido o registro de todos os candidatos, mas nós ficamos como co-vereadores ou co-deputados. No entanto, o trabalho, o mesmo direito que um tem, todos os demais têm. Divisão salarial, poder de decisão, elaboração de projetos. Então, tudo isso é de forma compartilhada. O intuito dessa união, de unir forças, é agregar, como diz o nome mesmo, forças, no intuito de defender pautas sociais. E que a população, assim como os candidatos, tenham a consciência de que o mandato não pertence a eles. O mandato pertence ao povo. Então, é a maior representação do nosso povo, que pode ser um pescador, um agricultor, um jovem, um quilombola, um indígena. Então, eu espero que dessa vez tenha sido também de incentivo para que nas próximas eleições possamos ter mais mandatos coletivos. Quem é Adriano fora da política? Queria que você contasse um pouco sobre o seu dia a dia, quem é Adriano em família. Olha, Elvis, eu sou... Na verdade, eu nunca gostei assim de falar muito de mim, né? Para não parecer presunçoso, as pessoas que geralmente falam de mim, né? Graças a Deus fala de bem, né? O que falam de mal é porque eu sou muito bom, tá? O que me criticam é a minha bondade em excesso, né? Mas eu sou o 6º de 7 filhos. Nós somos 5 homens e 2 mulheres. Moro com a minha mãe, a pessoa a quem eu mais amo na vida. Eu defendo muito também as causas sociais, gosto de ajudar, porque isso me faz bem. Como se eu tivesse uma missão aqui na Terra, que é de ajudar o próximo, e isso me faz bem. Gosto de animais, gosto de criar animais, de plantas. Sou uma pessoa muito, muito solidária, amiga, que... Sou muito prático também de decisões, muito sensato. Eu não costumo ter momentos de raiva, de excessos de raiva, melhor dizendo. É complicado a gente falar de nós mesmos, né? Mas eu me considero uma pessoa muito tranquila, serena, solidária, amiga. Eu acho que eu sou um bom filho, né? Eu acho que eu sou um bom filho. E o que lhe fez concorrer ao cargo de vereador em um mandato coletivo? Elvis, inicialmente, assim, toda a minha trajetória de vida, experiência profissional, as oportunidades que eu tive, eu sempre procurei aproveitar. E como eu disse a você, desde os meus 15, 14 anos, eu participava de projetos em que o jovem era protagonista, a gente se envolvia em causas sociais. E o meu nome, após passar pela Secretaria da Educação, em 2015 surgiu uma pesquisa do grupo em que a educação estava com 85% de avaliação, né? Estava bem avaliada. Mesmo sem a gente saber, mas quando foi no ano seguinte, na escolha do pré-candidato, né, do grupo, espontaneamente o meu nome surgiu. Primeiramente como vereador, depois como candidato a prefeito, há 4 anos atrás. Só que, infelizmente, tinha uma pendência, né? Como o Gustavo, que era o ex-prefeito, era meu cunhado, tinha uma impossibilidade judicial, que cunhado de prefeito não poderia ser candidato, a não ser que ele renunciasse 6 meses antes da eleição. Algo que muita gente talvez nem saiba. A pessoa, Adriano desistiu de ser candidato, tal, que foi aquele euforismo todo, as pessoas querendo, levantando o meu nome, que queria que fosse candidato. Mas eu não pude ser nem candidato a prefeito e nem a vice. Eu não tenho essa vaidade de ser prefeito, vereador ou algo a mais, que muita gente pensa só em si, né, em elevar o seu ego. Mas, mais uma vez, o meu nome surgiu.
espontaneamente, e houve algumas pessoas que me procuraram. A gente estava nessa ideia de colocar o nome nas pesquisas, de ser, se o povo aceitasse, fosse da vontade do povo, seria realmente o escolhido, o pré-candidato a prefeito. Só que houve outras impossibilidades, né? Algumas impossibilidades que eu prefiro nem comentar nesse momento, que me impediu de ser candidato a prefeito. E após isso, né, que me fez desistir nesse momento, eu iria me afastar um pouco de política, assim, o desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste financeiro também que a gente tem que enfrentar uma campanha. Mas, como eu disse, o meu irmão ele já vinha nesse processo, e o sentimento que eu fiquei era de covardia, né? Se eu, caso, me afastasse definitivamente de política. Porque a gente que vive, a gente que está em Itacuruba, que a gente percebe algumas injustiças, e a gente tem o conhecimento, tem o poder de interferir, quando a gente se isenta disso aí, de certa forma a gente está se acovardando. Então nós conversamos com ele, conversamos com a família, e aí decidimos optar pelo mandato compartilhado, que tanto ele me ajuda, quanto eu o ajudo, né? A gente é uma força que soma-se à outra, para que a gente possa realmente fazer um trabalho de vereança diferenciado em nossa cidade. Desde o início, que é o processo de pré-campanha, campanha, até o final, que com fé em Deus a gente vai chegar à vitória. Como você vê a cidade de Itacuruba nesse momento? O que você faria como vereador para melhorar a qualidade de vida da população? Elvis, talvez algumas pessoas não conheçam um pouco da história de Itacuruba, mas Itacuruba ela é uma cidade que ela foi inundada, né? Na velha Itacuruba, há 32 anos atrás, a barragem de Taparica inundou, que na velha todos comentam que a realidade financeira, social das pessoas naquela época era outra. O município tinha em torno de 18 mil habitantes, e quando veio para Nova, ficou em torno de 3 mil, 4 mil habitantes, o que derrubou drasticamente a renda do município, né? E as pessoas começaram a receber salários das VMTs, né? Se eu não estiver enganado, um salário mínimo, 1,5 salário que as pessoas recebiam, e passaram mais de 10 anos recebendo esse salário sem trabalhar, né? Então criou-se um ciclo vicioso da ociosidade. Os mais jovens foram crescendo, vendo seus pais recebendo dinheiro e não trabalhando, né? Então não descobriu qual era a sua profissão, não ingressou. E aí a cidade começou a se tornar ociosa, a não ter o costume de se trabalhar, né? As pessoas que moram nessa cidade. E aí chegou um tempo que receberam indenização, né? Que eu também achei um absurdo a forma como foi conduzido o processo, não implantou nenhum projeto dentro da cidade, um projeto de sustentabilidade, que o povo começasse a trabalhar e se sustentar disso. Então entregou o dinheiro, muita gente gastou de forma desordenada, comprou carro, moto, casa, gastou aí a torta e a direita, e depois acabou-se o dinheiro e ficou sem ter o que fazer, né? Então os prefeitos da época começaram a empregar as pessoas na prefeitura. Então, uma boa parte cria-se aquele ciclo vicioso, né? De, eu trabalho na prefeitura, acho que o trabalho da prefeitura é só ganhar o dinheiro e não fazer nada, né? E aí a prefeitura foi inchando, que eu tenho quase certeza que os ex-prefeitos, tanto o Romero quanto o Gustavo, eles responderam na época por ultrapassar o limite de responsabilidade fiscal, né? Justamente pela quantidade de pessoas que empregam. E na nossa cidade ela não tem, comércio é muito fraco, não há incentivo para o comércio. As indústrias que lá tinham, uma maioria já fechou. A Pesca Nova, a Netuno foi embora, a Pesca Nova também está para ir. Então tinha um pessoal do Ceará também, que eram empresas de pesca, né, do cultivo de tilápias, que também saiu do município, né? E hoje a nossa cidade ela se encontra muito carente, os jovens sem perspectiva de melhoria de vida. E como vereador, a gente quer atuar na fiscalização,
A gente quer propor também projetos de incentivo, onde a gente tiver acesso, a gente vai atrás também, seja com deputados, seja com empresários, para tentar investir em nosso município. Claro que o trabalho de vereador, ele é mais de fiscalização, né? De acompanhamento, que a gente quer fazer isso de perto, quer ter a garantia de que os recursos da saúde estejam realmente investidos de forma correta na saúde, na educação, no incentivo ao pequeno agricultor, ao pescador. Então a gente quer participar de todo esse processo aí, além de propor, né? Independente, que eu disse assim, eu sou filiado ao PT, eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas desde o início, já muito antes, e quem me conhece sabe disso, que eu nunca usei de politicagem, sabe? De defender, ou melhor, atacar e prejudicar os interesses do povo por uma questão de política, né? Eu tenho os meus pés no chão, independente de quem seja A ou de quem seja B, que a coligação, da qual coligação não faço parte, mas o interesse a ser defendido é do povo. Eu hoje sou da coligação do partido de Diogo, né? Sou do PT, mas coligado ao PSB, e ele é bem ciente disso. Eu já disse a ele que a gente chegando à vitória, assumindo o cargo, o meu interesse, o nosso interesse, tanto eu quanto a Ailton, a gente vai defender os interesses do povo, não é de partido ou de grupo partidário. Que eu acho uma pena ainda para a nossa cidade, que a cidade pequena geralmente cria-se essa divisão, né? Então o prefeito ele se torna prefeito do 15, ou prefeito do 40, ou do 12, ou do 13, e o prefeito tem que ter a consciência que ele é prefeito da cidade, não é prefeito de partido. Então a consciência que eles têm que ter quando chegarem lá, tanto lá quanto aqui, é de que tem que trabalhar em prol do povo. E a gente, enquanto vereador, a gente vai estar lá cobrando isso. O Brasil, ele vive um momento diferente. Estamos enfrentando uma pandemia e eu queria que você falasse um pouco da missão de um vereador quando isso tudo passar, quando a gente começar a viver um novo normal, né? Após o surgimento da vacina, enfim. E também comentasse um pouco sobre essa decisão, né, do Tribunal Regional Eleitoral de proibir esses movimentos como carreatas, passeatas, que o pessoal ia em uma multidão para as ruas, enfim. E estava causando um aumento significativo, né, no número de pessoas infectadas. A tendência agora é que os candidatos passem mais tempo nas redes sociais, visitando as pessoas, enfim, tem um mandato mais digital. Isso é bom ou é ruim para a população? Diante da circunstância, né, que se encontra dessa pandemia, no meu ponto de vista é bom. No meu ponto de vista é bom, porque aí resguarda, protege a população, né? Infelizmente, nós tínhamos todas as orientações de carreata, passeata, de que era para usar álcool em gel, máscara, mas eu não sei se é pela empolgação, mas a gente observava que a maioria das pessoas não usava máscara, não temia o vírus. E em nossa cidade recentemente apareceu mais 5 casos que estão em tratamento domiciliar. Isso começa a assustar, né, as pessoas, e a gente precisa manter a responsabilidade, o cuidado com a saúde. Eu achei muito positiva essa resolução em que proíbe carreatas, passeatas, e aí o candidato também vai ter a oportunidade de participar mais das redes sociais, de ter uma conversa cara a cara, sem aglomerações, né, de que o povo possa realmente decidir e optar pelo melhor candidato. Que Itacuruba você quer para o futuro? Eu acabei não respondendo a pergunta anterior, né? Qual era o trabalho, a função do vereador diante da pandemia do novo normal, né? Acabei falando. Só voltando aí um pouco. E a gente tem um papel de grande importância, né? Porque vereadores eles se tornam referências, né? Para a população. E aí a gente tem que se aproximar mais da gestão, acompanhar de perto o orçamento que é destinado para a prevenção, para o combate do coronavírus. E a gente tem que garantir que realmente isso dentro do município chegue à população, de que a nossa população seja protegida, e o governo municipal tem o seu papel aí, né? E a gente, enquanto vereador, a gente tem que estar de olho nisso. Eu queria lançar só um parênteses nessa fala, que no Brasil afora,
o que a gente vê de hospital de campanha, disso, daquilo, porque o Brasil vive uma crise financeira, não é de agora, né? Não tinha dinheiro para nada, do nada aparecem milhões e bilhões para auxiliar a população, para fazer hospital de campanha, e no fim de tudo isso, quem sofre mais é o povo. Porque a gente vê muito, eu não sei como é que tá aqui em Pernambuco, mas por aí fora a gente vê casos de corrupção, de denúncia, de desvio de dinheiro e tudo mais. E não é nada disso que a população, que é que a população espera, né? Então, há necessidade de uma fiscalização maior. Os vereadores precisam estar de olho, deputados, enfim, para que o dinheiro seja bem executado. É verdade, Elvis. Infelizmente, a gente sabe de perto, tanto na parte estadual, os deputados estaduais, vereadores, há aqueles acordos, né, que existem entre executivo e legislativo que impedem que façam realmente o seu trabalho de fiscalizar. E, infelizmente, o Brasil é um país corrupto. A gente vê isso que pela maioria acontece, a corrupção. E a gente observa nas obras, nas construções dos hospitais, às vezes é orçado em um valor e compra o material de péssima qualidade, que sai mais ou menos pela metade, mas lá consta que é de excelente qualidade e não é. Mas infelizmente se aproveitam disso mesmo. O Brasil estava na crise, mas de repente surge dinheiro, né? Indo nessa contramão disso que a gente vê no Brasil, o que você espera para o desenvolvimento de Itacuruba? Itacuruba é uma cidade que eu vejo com um potencial enorme, né? Principalmente nessa área da piscicultura. Por que essas empresas deixaram a cidade? É falta de oportunidade? É um apoio? É um investimento? O que é que falta para o desenvolvimento dessa área e gerar mais empregos lá na cidade, que é o que a população precisa? Elvis, quando foi escolhida o local da cidade, que por decisões políticas, né, escolheu um local que por onde entra a mesma entrada é a mesma saída, não foi perto da rodovia, não foi perto da beira do rio. Os técnicos da época, os engenheiros, falavam que lá era uma terra de desertificação, que é uma contradição, né? Como é que você vai implantar uma cidade em uma terra de desertificação, independente se dependia ou não da agricultura, porque o pessoal que morava na zona rural da velha cidade, eles foram praticamente obrigados a migrarem para o projeto Brígida, Fugêncio, entre outros projetos de irrigação aí. Que o meu pai é um exemplo disso, mas meu pai não quis ir e acabou assinando o documento sem saber, abdicando de todos os direitos. E a gente está observando agora, algumas pessoas estão plantando a fruticultura, que está tendo saída sim. Só que precisa realmente de um incentivo por parte do governo municipal, de ir em busca de investidores para o município, de também ter o que chama de ciclo econômico, né, que é os produtores e os compradores, que se plante e tenha para quem vender também, né? Que a gente sofre um pouco, os agricultores, que às vezes planta, tem a mercadoria, mas não tem a saída. Então eu acho que é necessário um espaço, como o Diogo já disse, na criação ou melhor, da abertura de uma SEASA, de poder também dar incentivo de sementes, horas trator para o agricultor, de que a gente observe esses assentamentos para que eles se tornem produtivos, as aldeias. Então precisa de uma organização nesse sentido, de um técnico, de um engenheiro agrônomo, de um técnico agrícola que possa orientar o povo a trabalhar com a fruticultura, porque não tem esse costume, né? E a gente tem um potencial realmente na parte de agricultura, de piscicultura. A gente tá lá, tem um rio próximo da cidade, existem algumas associações, mas precisa dar um incentivo para que o pequeno agricultor, o pequeno pescador também tenha essa oportunidade dele mesmo se autossustentar, né? Sem depender de prefeitura, sair desse vício. É isso aí, pessoal. Além dessas perguntas, alguns internautas entraram em contato com a gente, enviaram as suas perguntas através do Instagram, @blog do Elvis. Eu aproveito essa oportunidade também para convidar você a seguir, né, o nosso perfil no Instagram, se inscrever no nosso canal no YouTube e também curtir a página do Face, para que toda vez que tiver alguma live, algum evento, alguma cobertura, você ser informado, notificado automaticamente por alguma dessas redes sociais.
e você ficar bem mais informado sobre tudo que acontece aqui na região. A Ayane, ela pergunta: você acha que a Câmara Municipal de Itacuruba deve ser renovada? Por quê? Tem vereadores atuais, amigos meus, conhecidos, colegas, que admiro muito como pessoa, mas eu acho que precisa de uma renovação. Precisa de pessoas novas ali, mentes novas, com vontade de fazer diferente, sair desse vício da política antiga, da política arcaica, dessa política do assistencialismo, da política fisiológica, né, de pagar água, luz, faculdade, dessa dependência, e também começar a trabalhar em prol do povo, elaborando projetos, fiscalizando. Não é porque eu sou da base aliada do prefeito que eu não tenho que fiscalizar se o remédio, por que está faltando remédio no hospital, porque a merenda está escassa, porque na escola está sem cadeira, porque o ônibus quebrou. Então a gente precisa fazer esse trabalho, que não é papel somente da população postar nas redes sociais, dizer a minha rua não tem iluminação. A gente, enquanto vereador, precisa estar atento nisso, é a nossa função. Nós ganhamos para isso, nós somos servidores do povo e a gente está aqui para servir ao povo. As pessoas precisam ter essa consciência de que o mandato não pertence a nós. Eu estou falando como se fosse ainda, né? Mas é uma consciência. O mandato é do povo e a gente tem que trabalhar em prol do povo. Tanto o prefeito, o vereador, os secretários são servidores do povo. São eles que têm que servir ao povo. A Ayane, ela ainda pergunta: o que deve ser feito para incentivar o comércio local? Uma das ideias, assim, a gente observa aqui na nossa cidade, as pessoas costumam comprar muito fora da cidade. É uma cidade pequena, não tem banco, então tudo precisa resolver fora. Às vezes você vem receber o salário aqui, em Floresta, em Belém, e acaba fazendo a feira por lá, né? E eu acho que uma das ideias interessantes, que fica aí para o próximo gestor, é de tentar criar, dentro do salário do funcionário, um ticket de alimentação que possa ser usado apenas no município, né? Porque vai fazer com que ele use aquele ticket e talvez compre mais produtos. O comércio como um todo, a geração de renda, como eu disse aí anteriormente, eu acho que precisa dar um incentivo, uma orientação aos pequenos produtores, os pescadores também, o pescador artesanal, para que ele comece a comercializar o produto dele dentro do município. Quais ações devem ser tomadas com o fim de atrair investidores para o município? Essa seria uma ideia da questão de... Não sei se seria uma boa ideia, né, de impostos, de facilitar para essas empresas. Talvez como aconteceu na Pesca Nova, a doação de terreno para que eles pudessem vir, e geraram empregos diretos e indiretos para o município, né? Então precisa se fazer um estudo do potencial econômico do próprio município e em busca desses investidores para o município. Claro, eles vão querer algo em troca também, né? E aí o município, o prefeito e a gestão precisa estar atenta a isso, de poder fornecer isso no intuito de gerar renda para o nosso município. O que pode ser feito para melhorar a piscicultura em Itacuruba? Uma das ideias é justamente investir nas associações que existem, de poder acompanhar de perto, conseguir investidores. Eu acredito que em Itacuruba o peixe que é maior consumido lá não são das grandes empresas, né? Que se tem lá ou tinha. É do pescador artesanal. Então precisa dar um incentivo, uma preocupação grande que eu vejo. Eu digo isso porque na roça lá que meu irmão pesca, Ailton, a quantidade de baronesinhas é absurda dentro próximos à beira do rio, né? É tanto que se torna até difícil o acesso ao rio. Eu não sei exatamente se isso cabe ao estado ou ao município, à própria Chesf, né, de poder recolher essas baronesinhas, que é um sinal de poluição. Quanto mais tem, é sinal que o rio está mais poluído. É uma demonstração, só que prejudica muito a reprodução do peixe. Precisa-se também pensar em trazer, não sei se é através de uma empresa, de colocar piabas dentro do rio, porque está muito escasso para o pescador artesanal conseguir, de dar incentivo de rede, canoa,
da própria vara de pescar, né? No sentido literal da palavra. O Renato, ele quer saber qual a sua percepção quanto à educação de antes e de agora. Caso eleito, o que pode ser feito para melhorar? Olha, eu acho que tem muito a ser feito, né? A gente precisa resgatar, ou melhor, colocar para funcionar o laboratório de informática. Eu acho que também o município poderia se pensar em implantar o ensino de língua inglesa nas séries iniciais. A gente tem pessoas preparadas para isso. A gente tem também pessoal preparado para dar aula de informática. Precisa de investimento nos professores. Os professores precisam ter os seus direitos respeitados, o seu salário valorizado, que se siga o piso salarial. Precisa de formação continuada. Uma série de fatores que precisam acompanhar de perto, né? O papel do vereador a gente vai acompanhar, seja participando dos conselhos. Eu fiz parte, eu acho que ainda faço, me afastei só por esse período eleitoral, do Conselho da Merenda, que por sinal é bem gerido nesse momento. Participo também do Sindicato dos Professores. A gente ainda tem algumas lutas a travar. Hoje a gente ainda não recebe, apesar de ser lei, de estar no nosso PCC, os 45 dias de férias. A gente recebe apenas por 30 dias de férias. Então, tem alguns quesitos que a gente precisa, sim, melhorar. A gente precisa melhorar o índice de evasão, de distorção e dado série, de alfabetização. Pensar assim, em criar uma equipe específica para alfabetizar os alunos na idade certa. São ações que a Secretaria da Educação precisa tomar, né, para que alcance o objetivo. Claro que a educação não se atinge a curto prazo, né? Uma ação que se é feita hoje, a gente pode alcançar daqui a 4, 5 ou 6 anos o resultado. Adriano, eu gostaria de deixar o espaço aberto para que você possa fazer suas considerações finais e conversar um pouco com o eleitor, com o internauta que está em casa. Bem, pessoal, estou me sentindo muito à vontade aqui, viu, Elvis? Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de falar para os amigos, colegas professores, a juventude de Itacuruba, aos parentes indígenas de Itacuruba, aos amigos quilombolas, a comunidade de Itacuruba em geral, em pedir a oportunidade de fazer parte desse governo. Hoje eu observo a torcida que a gente tem é muito grande, as pessoas se identificam, gostam do nosso projeto, mas tem compromissos com outros vereadores. A única oportunidade que vocês têm, o que vocês podem fazer diferença é nesse momento, com o voto de vocês, escolhendo o melhor candidato, aquele candidato que melhor vai representá-los, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura, e que vocês não pensem apenas em levantar bandeiras partidárias, seja de um partido A, seja de partido B. Não votem por partido, votem por pessoas, por acreditar, por confiar, por querer o bem da cidade. A gente precisa de políticos comprometidos com a nossa cidade, comprometidos com a nossa causa. Nós que somos professores precisamos de representação lá na Câmara de Vereadores. A juventude precisa ser olhada, precisa ser observada o esporte, a cultura, os agricultores precisam de incentivo, a pesca, e a gente está nessa proposta, Elvis, de chegar à Câmara de Vereadores, desenvolver projetos e acompanhar, fazendo sempre uma política limpa, honesta e sem agressões. A nossa política é sempre trabalho com a verdade, com compromisso, e a gente pede a oportunidade ao povo de Itacuruba. O nosso nome está à disposição para vocês escolherem o candidato. Vocês que estão com casas todas fechadas com o vereador, nos dê a oportunidade, só um voto. A gente não quer mais do que um voto de cada pessoa que acredita, que confia e que realmente quer um trabalho diferenciado para a nossa cidade. A gente está aí, a gente não mudou por ser candidato. O que nós somos hoje, a gente também era antes de ser candidatos a vereador, porque às vezes algum cria um marketing, né, e acaba se modificando. Então,
Infelizmente o tempo foi pouco, né? A gente tinha muito o que se falar. Acompanhe as nossas redes sociais, Adriano Pajeú, Ailton Pajeú, Filhos do Pajeú. A gente logo mais vai colocar em nossas redes sociais algumas propostas que a gente pensa, mas como a gente já diz o nome, o mandato é compartilhado, ele vai ser construído ao longo dos 4 anos. A gente não quer um compromisso só de período eleitoral, a gente quer que o povo participe e nós temos nossos eleitores que acreditam, que confiam na gente, mas o nosso trabalho vai ser no intuito de atender a toda a população. Afinal, seremos, com fé em Deus, vereadores de Itacuruba, né, da Câmara de Itacuruba, e não um vereador de um grupo ou de outro grupo. É basicamente isso, né? E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Adriano, por aceitar nosso convite para essa entrevista e participar conosco de um debate, de um encontro onde a democracia prevalece. Eu acho muito importante quando um candidato vem aqui, independentemente do grupo, partido dele, o blog do Elvis está aberto para todos os grupos, para todos os candidatos. A gente debater propostas, ideias, sugestões para o desenvolvimento. Eu não quero só o desenvolvimento para o meu município onde eu moro, que é Floresta. Eu quero desenvolvimento para Itacuruba, para Carnalbeira, Belém, Serra Talhada, toda a região, todo mundo cresce junto. A partir do momento que Serra Talhada, por exemplo, passa a ter um aeroporto, um shopping, isso traz desenvolvimento para a nossa região também, né? Os transportes ficam mais rápidos, se tem uma emergência a gente consegue chegar lá também. Enfim, saúde, remédio, mercadorias, tudo desenvolve. Então a gente precisa trabalhar em conjunto. A questão do lixo também, por exemplo, tratamento de esgoto, tudo isso é um trabalho em conjunto. Nenhum município aqui do Sertão de Taparica consegue fazer isso sozinho. Então tem que haver essa união, tem que haver esse contato entre os municípios. Ninguém vive só, ninguém vive isolado. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse momento seja construtivo, que você deixe seu comentário lá nas redes sociais, a sua sugestão, a sua ideia. O momento é esse, entendeu? Depois que passar a eleição, é que você colocar lá, depositar o seu voto lá na urna, não tem, eita rapaz, era pra eu ter pensado melhor, era pra eu ter feito de tal forma, era pra eu ter escolhido fulano, beltrano, ciclano, entendeu? O momento é esse, pessoal. Então, eu acho muito importante que você também participe. Você que está em casa, você que é eleitor, que conhece a sua terra, que conhece a sua cidade, você sabe quem é melhor para a Floresta, independentemente do partido. Não vote apenas porque fulano pediu para você votar. Vote porque você quer o desenvolvimento para a sua cidade. Tá certo, pessoal? O blog do Elvis faz esse trabalho de forma imparcial, de forma democrática, de forma neutra, justamente para isso, para levar informação e conhecimento para você que está em casa. Tá certo? Eu gostaria de finalizar essa live, pessoal, agradecendo mais uma vez aos patrocinadores dessa transmissão. Atel Telecom, GAP Proteção Veicular, Império Autopeças, Coca-Cola, Lojas Eletroléu, Cordeiro Lanches, Berg Serralheiro Material para Construção, Casa Rural Campo Alegre, Sertão Tratores, TDA Gráfica, Naldo Pallets e Evolução Solar Soluções em Energia são as empresas colaboradoras para que esse trabalho continue sendo feito da forma que é hoje, com qualidade, com respeito. Enfim, eu estou realizando um sonho, era o que eu estava comentando aqui com o Adriano. Hoje eu me sinto realizado, porque eu consigo levar informação com qualidade. Agradeço mais uma vez a minha equipe, a todas as pessoas que colaboram para que esses vídeos, essas entrevistas cheguem até você que está em casa de uma forma profissional. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, tá certo? Acompanhe aí nas redes sociais, a gente vai divulgando conforme as agendas são confirmadas. Tá certo, pessoal? Tenham todos uma boa tarde e até mais. Tchau, tchau. Boa tarde, compadre. Opa, Você viu o jornal hoje? assistei, padre. Isso até é danado. De onde eu estiver, eu assisto o jornal. Conheça a Atel TV.
Com 15 anos de mercado, a Atel Telecom é referência em internet 100% fibra óptica. Para sua satisfação ser completa, chegou a Atel TV, com mais de 50 canais em alta definição direto do seu celular, computador ou televisão. Você que já é cliente fibra, faça a adesão e assista seus canais favoritos sem mensalidade. Garanta agora a melhor internet e TV da região. Atel Telecom, o mundo em suas mãos. Casa Rural Campo Alegre é o lugar certo para você encontrar produtos para o homem do campo, ração e medicina animal e sistema de irrigação para sua plantação, além de assistência com agrônomo e médico veterinário. Visite a nossa loja que está localizada em Floresta, Pernambuco e conheça tudo o que temos a te oferecer. Casa Rural Campo Alegre, a assistência rural que você procura. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June. I say that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams. And if I didn't think it was worth one try, I'm gonna roll myself up in a big ball and fly. Na Sertão Tratores você encontra tratores de arado para sua plantação, tratores de esteira, retroescavadeira, além de reboque 24 horas para te auxiliar quando você precisar e muito mais.
Entre em contato através do telefone 87-3877-1226 ou visite nossa loja que está localizada na Rua Dom Bosco, número 74, em Floresta, Pernambuco. Sertão Tratores, a solução que você procura.